Nosso grupo ficou responsável por apresentar Defensoria Pública como promotora de acesso à justiça. O nosso grupo é composto por mim, Lara Vitória, pela Maria Eduarda, pela Sávia e pela Williane. A nossa apresentação foi baseada no relatório anual da Defensoria Pública do Estado de Tocantins. Então, o nosso trabalho foi desenvolvido em cima dos dados da Defensoria aqui do Estado, por entrevistas com o defensor e com assistidos. O papel da Defensoria. Imaginem não, porque isso acontece. A gente sabe que o acesso à justiça hoje no Brasil, ele é feito por meio dos advogados. Você não pode ir lá simplesmente falar assim, eu quero entrar contra ação contra isso. Não, precisa de um advogado. E nós sabemos também que os advogados, eles precisam de um subsídio para isso. Então, os advogados cobram. E para as pessoas que não têm como custear um advogado, como é que eles fazem? Como é que eles vão ter acesso à justiça, sendo que eles não têm a condição de contratar um advogado, de pagar um advogado para ter acesso à justiça? Aí vai ser o papel da Defensoria para isso. Vai oferecer assistência jurídica para essa população de baixa renda. Com o estudo, vocês vão ver que a Defensoria não é só acesso jurídico. Eu acho que a Defensoria é ligada muito na dignidade da pessoa humana, porque ela vai oferecer muitos outros serviços além de apenas do acesso à justiça. Vai ter ações extrajudiciais, vai ter equipe multidisciplinar. Tem muitas coisas que vai muito além do que simplesmente o acesso à justiça. O artigo 5º da nossa Constituição, ele fala que todos têm direito ao acesso à justiça. Então, a Defensoria vem para atender aqueles que não possuem condições financeiras de pagar honorários de um advogado. Como o nosso enfoque é aqui no Tocantins, em 2024, no estado do Tocantins, aconteceram 864.161 atendimentos. Eles contam os atendimentos, todo tipo de atendimento, desde um telefone que eles atendem até ações que eles promovem. Isso dá mais ou menos, em um nível nacional assim, então, mais de 800 mil atendimentos só aqui no Tocantins, mas no Brasil todo foram 22 milhões de atendimentos em todas as defensorias do Brasil todo. Aqui no Tocantins a gente percebeu que tem o maior enfoque nas áreas de família, civil, criminal, execução penal e criança e juventude. Família representando quase 300 mil atendimentos, civil, pouco mais de 200 mil atendimentos, criminal, 176 mil atendimentos, execução penal, 62 mil atendimentos, infância e juventude, 22 mil atendimentos. Família inclui casos de reconhecimento de paternidade, pensão, guarda de filhos, divórcio. O direito civil é direito de personalidade, responsabilidade civil. Então, assim, a gente vê que a Defensoria tem muitos outros que tá ali chegando a mais de 150 mil atendimentos. Se vocês quiserem, depois a gente envia o relatório para vocês terem esses dados, caso vocês quiserem saber mais algum desses dados. No Tocantins, dividido por regional, a gente vê a distribuição regional dos atendimentos. E a demanda ela vai variar conforme os tamanhos da população das cidades. Por exemplo, Palmas tem seus 306 mil habitantes hoje em dia, mais ou menos, e Palmas teve 15 mil atendimentos. Araguaína tem 183 mil de população e teve seus 10 mil de atendimento. Palmas, por exemplo, teve mais de 5% da população foi assistida pela Defensoria. Em Araguaína foi 5,6%. Em Gurupi foi 6,3%. Em Tocantinópolis, que foi a menor cidade com menor demanda, chegou a 8% de atendimento. E no Tocantins inteiro, Tocantins tem aí seu 1,5 milhão de habitantes, e nós tivemos 66.403 pessoas assistidas, dá mais ou menos 4,2% da população foi assistida pela Defensoria. Como eu falei, a Defensoria ela atua extrajudicialmente e judicialmente. As atividades extrajudiciais representam mais ou menos 2% das atividades da Defensoria e as judiciais representam praticamente 6% das atividades da Defensoria. O que são atividades extrajudiciais? São mediação de conflitos por meio no MECON, né? Núcleo de Conciliação e Conciliação, orientação,
assistência jurídica, atuação administrativa, que às vezes antes de você entrar com um processo de fato na via judicial, você precisa passar pelo processo por meio administrativo, e a defensoria atua nisso também. E quando não é possível resolver isso extrajudicialmente, aí que vai para o judicial, para resolver de forma litigiosa. Em 2024 foram realizadas 2.522 ações extrajudiciais. As maiores foram na Fazenda Pública e Registros Públicos, que representa quase 1.500 ações. A família foram 743 e a civil foi 178. Já nas judiciais, nós temos o relatório, ele vai diferenciar entre não indiciadas pelo defensor e protocoladas pelo defensor, sendo as principais criminal, família, fazenda pública e registros públicos. Quanto aos núcleos especializados, eu vou passar aqui brevemente que a defensoria conta com esses núcleos para melhor atender diversas demandas. E a gente tem nisso a NUDEM, Direito das Mulheres, no DECA, Direito da Criança e do Adolescente, NUSA, de Execução Penal, no DECOM, Direito do Consumidor. Essa estrutura permite que grupos específicos recebam suporte jurídico adequado de acordo com suas demandas. E aqui, por via de curiosidade, porque quando a gente pensa em defensoria pública, a gente pensa só na advocacia propriamente dita. Isso aqui só botei por pura curiosidade. A Defensoria Pública tem várias atividades extraordinárias que não são vinculadas à área de atuação, e entre isso a gente tem brinquedotecas. É a principal atividade extraordinária não vinculada à área, que é basicamente um local onde as crianças ficam enquanto os pais, as partes, resolvem suas demandas. Foi falado pela coordenadora multidisciplinar que é uma forma de deixar as crianças longe de indesejáveis discussões que geralmente acontecem entre as partes. E nesse ambiente é como se fosse um processo justamente pedagógico, porque lá as crianças são ensinadas os seus direitos. Lá é um espaço não somente de brincadeiras, mas onde as crianças já aprendem desde pequenas sobre os seus direitos relacionados. A gente pode citar também a defensoria itinerante. O que seria a defensoria itinerante? É esse ato da defensoria de chegar justamente à sociedade, aqueles que não têm acesso, não conseguem ir pessoalmente à defensoria. Então a gente tem aqui que a defensoria itinerante no ano de 2024 fez 2.704 atendimentos, levando suporte jurídico para áreas remotas, ou seja, áreas de difícil acesso. Pelo WhatsApp a gente teve 35.107 atendimentos, ou seja, muita coisa, e por videoconferências 2.382. facilitando a assistência à distância. E essas alternativas, elas reduzem essa barreira social, tanto dos mais necessitados, quanto justamente dos que não têm condição de se deslocar. Não é um direito só de quem está próximo. É um direito que acessa a todos, até mesmo das áreas remotas. Tem uma coisa muito interessante também, que é a defensoria de plantão. O que é que uma pessoa que não tem condições financeiras faz quando ela recebe uma prisão injusta, em pleno feriado, em pleno final de semana, não tem a quem recorrer, precisa de um habeas corpus ali urgentemente? O que ela faz? Tem a defensoria de plantão, que ela funciona em finais de semana, recessos e feriados. E aí eu coloquei o telefone da defensoria de plantão. Aos sábados e os domingos, o expediente da defensoria de plantão, ele começa a partir das 17 horas da sexta-feira e vai até as 8 horas da manhã de segunda-feira. Agora, nos feriados, recessos, ponto facultativo, é mais ou menos a mesma coisa, porque começa a partir das 17 horas do último dia útil até as 8 horas do dia normal de expediente. A qualquer momento a defensoria está pronta para ajudar a população, ajudar a sociedade. Só acessar os canais de atendimento, telefone, e-mail, em qualquer dia da semana, em qualquer situação. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou apresentar um pouco sobre o perfil dos assistidos durante o ano de 2024 pela defensoria. Aqui nós podemos ver que as mulheres, elas saíram um pouco na frente, com 51,1%, sendo mais atendida do que os homens, que foi por 48,9%. Do lado, nós também podemos ver o gráfico da faixa etária. Aqui nós podemos perceber que o perfil dos que foram lá é entre 21 a 50 anos, que foi o que mais tiveram atendimentos. De 21 a 30 com 19, 31 a 40 com 21 e de 41 a 50 anos com 17. Aqui também nós podemos ver a escolaridade das pessoas que tiveram na defensoria durante o ano passado. Aqui tem a tabela que é mais explicada certinho, qual é a escolaridade, a quantidade e a porcentagem
Eu vou explicar para vocês de forma mais resumida. 51,2% eles cursaram algum nível educacional, mas eles não concluíram o ensino médio. 3,2% eles não possuem escolaridade formal. 32,7% eles completaram o ensino médio. E 12,9% eles ingressaram ou concluíram o ensino superior. Em relação à cor e raça, nós podemos ver que 69,5% dos assistidos eles se identificaram como pardo, enquanto 30,5% do restante se identificaram ou como preto, branco, amarelo, indígena e 2,1% não soube responder. Em relação à profissão e tipo de trabalho, na tabela nós podemos ver que os 10 mais frequentes foram a do lar, o agricultor, diarista, auxiliar de serviços gerais, professor, motorista, doméstica e vendedora. Em relação aos tipos de trabalho, nós tivemos aposentados, autônomo, carteira assinada, desempregado e servidor público. Sendo autônomo o que mais precisou da Defensoria Pública em relação ao que ele oferece, que a Luara falou anteriormente, o servidor público com menos em 10,7%. E quanto à renda, pessoal, a gente pode ver aqui que 73,4% possuía renda individual de até um salário mínimo. A renda individual é basicamente o salário que você recebe individualmente. Ou seja, dessas pessoas que foram analisadas, 73% possuíam apenas um salário mínimo. Ou seja, é realmente o tipo de pessoa que depende da Defensoria Pública. Não está aqui, mas 58,8% tinham uma renda familiar de até um salário mínimo. Então a gente vê que esse é o tipo de perfil que a Defensoria Pública costuma acolher. Enfim, ainda voltando na parte da renda do público assistido, a gente percebe para qual fim a Defensoria Pública foi voltada. Porque a gente se encontra num Estado democrático de direito, a gente escuta esse termo durante a faculdade inteira. Então, de que forma a gente vai dar legitimidade a esse Estado de direito se algumas pessoas têm acesso à justiça e outras não? Porque a gente sabe que quem mais precisa de uma justiça, de uma assistência jurídica integral, presente, senão as pessoas mais pobres, as pessoas de baixa renda. Porque quem é que tem mais facilidade de ser abordado por uma autoridade policial, senão as pessoas pardas, negras e de baixa classe? Quem é que mais tem seu direito de inviolabilidade de domicílio desrespeitado? É a pessoa pobre. Você não vê com frequência um policial entrando dentro da casa de uma pessoa que mora num bairro rico lá de São Paulo, você não vê. Mas agora a casa do pobre é domicílio público. Quem mais precisa são essas pessoas. E essas pessoas não tinham acesso. Até um tempinho atrás, a gente tinha um modelo que a pessoa pobre ela tinha que depender da boa vontade de um bom advogado que fosse generoso para acolher a causa dela. Até que o Brasil, o mundo se tocou que a função do Estado é garantir uma equidade entre as pessoas. Então, por que determinado grupo tem tanto fácil acesso à justiça para lutar pelos seus direitos e outros não? Então, a Defensoria Pública, os autores dizem que ele é um instrumento para a democracia, é um meio para alcançar a democracia, a equidade social. Justamente por isso, que traz a equivalência entre as pessoas. E é um meio de emancipar aquelas pessoas, porque elas chegam a conhecer seus direitos, elas conhecem seus direitos e elas têm a possibilidade de alcançá-los. Novamente, boa noite, pessoal. Em relação aos PCD, nós vemos aqui que a Defensoria Pública ela assistiu também 331 pessoas, sendo 61,8% do sexo masculino e 38,2% do sexo feminino. Dentre esses, 20,6% eles tinham entre 41 e 50 anos, que está dentro daquela torre que a gente viu de faixa etária entre os que mais procuraram a Defensoria Pública. Resumindo um pouco sobre o que a gente viu até agora, a Maria Eduarda deixou bem explicado que a Defensoria Pública ela está aqui para defender e tentar trazer uma equidade social dentro dos casos que a gente mais vê. Assim como ela explicou muito bem, muitas das vezes as pessoas elas não têm condições de procurar um advogado particular ou então procurar alguma forma de resolver a sua causa por si própria com o dinheiro que ela tem. Então a Defensoria Pública ela tenta e ela consegue, né, assistir a população de baixa renda e de baixa escolaridade, garantindo assim que elas possam ter o seu direito preservado. Aqui nessa fotinha de cima é a Quênia. A Defensora Pública na Unidade de Porto Nacional. Agora eu tenho mais uma pergunta para vocês, muito boa agora. Um estrangeiro, vamos supor, chegou um cubano aqui, ele tem direito à Defensoria Pública? Claro que tem, porque tá mostrando aqui. Mas o que vocês acham
a perspectiva de vocês. Você pode ser um brasileiro, você pode ser um brasileiro naturalizado, mas você também pode ser um estrangeiro. Se chegar um ser humano aqui, a partir do momento que pisa os pés aqui, ele é um cidadão, então ele tem direito. Ele não pode ter seus direitos violados porque ele não está no país dele, nem porque ele não é naturalizado. Então aqui na Defensoria Pública do Estado do Tocantins, especificadamente, no ano de 2024, a gente atendeu principalmente venezuelanos e colombianos. A gente tem em primeiro lugar a Venezuela, né, que foram 21 atendidos, colombianos 4, portugueses 3, italianos 3 e aí vai descendo. Mas foram espanhóis, gente da Bolívia, do Chile, da Argentina, Cuba, ou seja, gente de vários países foram atendidos aqui. E isso é muito interessante. E tem um caso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui eu tirei do site da própria Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Uma notícia por via de conhecimento. No ano de 2019, em novembro, o Departamento Estadual do Tocantins atua para garantir abrigo e direitos na área de saúde a refugiados em Palmas. Ou seja, foram encontrados, vamos ver, 50 venezuelanos na rodoviária de Palmas, em estado assim decadente. Vou dar uma lida para vocês rapidinho, é coisa bem pouca. Com relação aos venezuelanos que foram resgatados pela Defensoria Pública aqui no Tocantins. O atendimento coletivo foi realizado nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Pela equipe do NUSA. NUSA é uma equipe multidisciplinar de saúde da Defensoria Pública, que identificou as principais necessidades do grupo no momento. Conforme informações da equipe multidisciplinar, que também esteve entre as famílias, entre as 50 pessoas, 50 venezuelanos, que migraram para Palmas, pelo menos 20 são crianças, sendo entre elas um recém-nascido. As famílias precisam de atendimentos básicos de saúde e principalmente de abrigos e alimentos. Ou seja, a Defensoria Pública não quis saber de que país eles vieram, por que eles vieram, por qual motivo. Quer dizer, eles quiseram saber, mas depois fizeram todo um estudo para entender por que isso aconteceu. Mas no momento do atendimento, cidadão é cidadão. Então é muito interessante vocês saberem disso. Quem chegar de outro país vai receber atendimento. Ou seja, a Defensoria Pública do Estado é da sociedade, é do pobre, é do estrangeiro, é da pessoa com deficiência, é dos negros, é dos pardos, é dos brancos. Agora vamos falar um pouco sobre o impacto que a Defensoria Pública tem nos assistidos, mas aqui sob o olhar dos próprios assistidos. Essa senhora na foto que vocês estão vendo é a senhora Eloídes Pereira, ela tem 64 anos e ela é assistida da Defensoria Pública de Porto Nacional e ela foi entrevistada e deu uma contribuição para o nosso trabalho. A senhora Eloídes, ela procurou a Defensoria Pública no final do mês passado e ela queria entrar com o início de um processo de um inventário. Entre as perguntas que nós fizemos para a senhora Eloídes, foi o que ela achava da existência de uma instituição como a Defensoria Pública que promove esse acesso gratuito à justiça. E eu vou ler na íntegra o que foi que ela respondeu. Ela disse primeiro que era bom, né? E que na maioria das vezes as pessoas têm causas que precisam do judiciário, mas que não têm dinheiro. Então essa é a única forma de reivindicar nossos direitos. Então a gente vê que os próprios assistidos, eles têm essa consciência da importância da função social da defensoria, de que ela é realmente, às vezes, o único meio que uma pessoa hipossuficiente, tá? Esse é o termo que geralmente é usado, porque às vezes a pessoa chega na defensoria e não é só a renda que torna ela hipossuficiente, é um múltiplo de vulnerabilidades. Então ela é uma pessoa hipossuficiente e às vezes a defensoria é o último meio e às vezes até o único que ela pode recorrer para ter esse direito que ela acha que foi violado garantido. Sobre o atendimento, foi perguntado a ela também o que ela tinha achado do atendimento da defensoria. Ela falou que foi um atendimento bom, mas que ela ficou mais ou menos 1 hora esperando para ser atendida. E quando ela chegou, ela ficou até surpresa com o quanto de gente que tinha esperando lá. Então a gente vê que, conforme os dados que as meninas mostraram ao decorrer do trabalho, que realmente o número de atendimentos da defensoria, a cada ano que passa, está aumentando. Isso também é um sinônimo de que a sociedade agora reconhece, sabe da existência da defensoria e está mais ativamente procurando a defensoria, né? Então a gente vê que a defensoria agora vai ter que lidar com esse desafio operacional, já que a demanda está aumentando. Agora, o impacto dos assistidos sob o olhar de um defensor público. Esse é o Dr. Fabrício, tá? Fabrício Dias Braga de Souza. Ele é defensor público em Porto Nacional. Atualmente ele está lotado na 3ª Defensoria Civil, que também tem atendimento especializado a vítimas de violência doméstica.
Ele tem 17 anos de carreira como defensor público, já atuou na área civil, já atuou na família, já atuou na criminal, nos juizados especiais e atualmente ele está realmente na civil. Aqui o olhar dele do impacto, né? O que ele disse pra gente, como ele vê o impacto da defensoria nos assistidos. Ele disse que muitas pessoas desconhecem seus direitos, isso é verdade. Às vezes os assistidos chegam na defensoria, eles têm apenas a queixa do que aconteceu e ali ele pergunta qual é o direito que ele tem naquela situação. Então é naquele momento que a equipe, tanto de defensor quanto de assessores, auxiliados por estagiários, vão ali entender o caso e ver o que pode ser feito na situação do assistido. E que a defensoria é essencial para garantir que elas não fiquem desamparadas. Então, como eu disse, né, a hipossuficiência, às vezes, o único caminho que o assistido tem é a defensoria pública. Aqui é a diversidade de casos. Foi perguntado ao Dr. Fabrício qual foram os casos que mais marcaram ele como defensor público na carreira de atuação e até a gente vê uma variedade, já que ele é um defensor que passou por várias áreas de atuação, né? O primeiro a gente tem um civil, né, tipicamente de família, que é sobre pensão alimentícia. Ele disse que um rapaz de 22 anos estava cursando administração em uma faculdade particular, só que ele estava sem dinheiro para continuar pagando essas mensalidades, estava em dívida e já estava pensando até mesmo em abandonar o curso, já que ele não tinha condição mais de arcar. Aí o que acontece? Ele procurou a Defensoria Pública e relatou que ele tinha um dinheiro que estava retido de pensão alimentícia. O pai dele, já há mais de 8 anos, era descontado o salário do pai dele e automaticamente desconta em folha para uma conta da mãe dele. Só que essa conta da mãe dele estava bloqueada. Então, há 8 anos, ele não tinha acesso a esse dinheiro. Então, aí teve a intervenção da Defensoria Pública em conjunto com o Dr. Fabrício e eles conseguiram desbloquear essa conta e ele ter acesso a esse dinheiro para ele conseguir aí pagar a faculdade dele e se formar, né? Então, a gente vê uma atuação prática no caso e que foi solucionado na vida do assistido. Na esfera criminal, a gente tem aqui um crime de homicídio. O Dr. Fabrício disse que quando ele estava na criminal, esse foi o caso que mais marcou ele, foram 16 anos, desde o começo da investigação policial até a fase de júri. No final, o assistido, que era réu do processo e da investigação, ele foi absolvido, porque não tinha sido ele quem tinha cometido o crime de homicídio. Então, esse também foi um dos casos que marcou ele na carreira dele. Sobre a manutenção do quadro de defensores. Como eu falei, o nível de procura para a defensoria está aumentando. Então, foi perguntado também se ele sentia que essa demanda alta gerava um déficit de defensores públicos. E ele disse que até que não, porque o conjunto, né, porque a defensoria não funciona só com os defensores, né? Cada defensor tem seus assessores e a gente tem muitos estagiários também. Então, o conjunto faz com que, mesmo que puxado, eles consigam dar conta dessa demanda. E hoje a gente tem 118 defensores públicos no Tocantins, lotados em 42 comarcas, e esse ano mais 2 defensores foram nomeados no concurso público que foi aberta inscrição em 2022. Então, nós temos 2 novos defensores públicos esse ano. E aqui uma fala do próprio Dr. Fabrício, que a Defensoria Pública demonstra uma preocupação de sempre prover os cargos vagos, justamente para fazer frente à elevada procura. Então, para concluir, a Defensoria Pública hoje é uma instituição que já está consolidada e ela é importante para garantir o funcionamento de uma sociedade um pouco mais justa. Também tem a questão da inclusão social e de garantir que as pessoas que estão em estado de hipossuficiência tenham acesso à justiça. E para finalizar, uma frase do Dr. Fabrício, que a gente pediu para ele que ele desse, né, uma fala, um conselho que ele daria para os estudantes de direito que estão assistindo a nossa apresentação. Então, vou ler na íntegra para vocês. Ser profissional do direito é ter vocação para ajudar as pessoas em tema bastante sensível. A busca pela efetivação de um direito individual ou coletivo, algo que impacta a vida das pessoas. Se colocar como operador de direito é estar numa posição que pode realmente fazer a diferença, quando se tem em vista que sempre se pode melhorar uma situação ou condição de vida daquele que necessita de justiça. O estudante deve transcender a letra fria da lei e ser humano e compassivo para com o próximo, pois assim contribuirá para uma sociedade melhor. Então fica o ensinamento para nós estudantes de direito. Obrigada pela atenção de vocês.